Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o veganismo. Outro dia eu fiz um post no Instagram e me chamou a atenção que algumas pessoas não sabiam o que era. Então eu decidi fazer esse vídeo e vou contar pra vocês o que é, a minha experiência e dicas caso você queira começar. Veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade, e, por extensão, que promova o desenvolvimento e uso de alternativas livres de origem animal para o benefício de humanos, animais e meio ambiente. No meu post eu mencionei que o veganismo tem 3 pilares fundamentais, que são o bem-estar animal, o bem-estar no planeta e o bem-estar do ser humano. Eu comecei pela minha saúde. Em 2014 eu passei uma temporada nos Estados Unidos e eu tive o primeiro contato com o veganismo e pra mim era muito fácil lá. Quem já foi conhece o Walgreens, é um supermercado maravilhoso que tem lá. Então tem de tudo, a gente consegue comprar as coisas de uma forma muito fácil, né? Estados Unidos. Só que quando eu voltei pra Espanha, eu morava no sul da Espanha e eu não tinha muita informação sobre o veganismo e era difícil pra mim preparar minhas comidas, fazer tudo diferente da minha família. A minha mãe me apoiava, o meu pai falava que achava que isso não era muito certo, que eu ia ficar doente, o meu irmão bacalhava de mim, então assim... eu acabei voltando a comer, mas foi um clique bem legal que eu tive, porque eu era o tipo de pessoa que acordava de manhã e comia, sei lá, brigadeiro de café da manhã. E minha mãe falava, nossa, vai comer brigadeiro, hora dessa, menina, não sei o que. Eu falava, mãe, me deixa, eu amo brigadeiro e tal. Então isso mudou a minha mentalidade para uma forma de se alimentar mais saudável. Como eu não podia, né, ou não queria comer nada de origem animal, eu achava que eu ia poder comer muito pouca coisa, mas foi justamente o contrário. Quando você se proíbe de algumas coisas, você se vê na necessidade de procurar outras para substituí-las ou simplesmente para você ter um cardápio mais amplo. Então isso foi bom para mim porque eu passei a comer de absolutamente tudo. Eu passei a experimentar coisas que eu falava, não como porque eu não gosto, e passei a comer e hoje em dia eu amo. Então eu voltei a comer carne, leite, derivados, mas com a consciência de que eu tinha sempre que procurar o mais saudável e procurar o prazer em comer coisas mais saudáveis. Então aí é que entra a parte da preparação. Não é só colocar um salzinho e um azeite e pronto. Você tem que procurar formas de fazer com que aquele alimento fique mais saboroso, para você ter mais prazer ao comer. Quando foi em 2018, era fim de ano, era ali por novembro, dezembro, e eu tava comendo muito mal. Eu tava comendo muita pizza, muito hambúrguer, chocolate, não tinha horário certo pra comer, tava realmente uma bagunça. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes eu tenho umas temporadas assim que eu como muita besteira e quanto mais eu como, mais meu corpo pede. E aí eu falo, já tá tudo lascado mesmo, eu vou continuar comendo assim. E isso tava acontecendo comigo no final de 2018. E eu falei, é Natal, não tem problema. Quando começar o ano novo, né? Ano novo, vida nova, eu mudo isso. E aí... 2000 anos depois. Começou o ano novo e deu dia 5, deu dia 10, deu dia 15 e eu tava na mesma onda, porque se a gente não mudar, nunca muda. Isso é um fato, né? Então eu decidi entrar em contato com uma nutricionista vegana brasileira e ter uma consulta online. E pra mim, em muitos aspectos da minha vida, eu sou muito 880. Então eu decidi, a partir de amanhã, eu não vou comer mais animais e derivados. Por escolha, pela minha saúde, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem com a minha digestão, com o meu corpo, e eu quero fazer isso, e fiz. Comecei e fui até quase o final de 2019, foi quase um ano com esse estilo de vida. Mas, voltando ao início do vídeo, desses 3 pilares do veganismo, eu tava preocupada com a minha saúde. Eu realmente parei de comer porque tava me fazendo mal, sabe? Seguir comendo tanta porcaria, comendo muita carne, a minha digestão tava muito pesada, enfim. Eu fui quase até o final do ano, porque no final de outubro de 2019 eu comecei um curso de culinária profissional
no qual a gente ia aprender muita coisa e a gente tinha que experimentar muita coisa. Claro que se eu quisesse ter continuado eu poderia, mas eu não queria perder a oportunidade de experimentar sabores diferentes, porque afinal tinha sido uma escolha minha, mas não tinha sido uma escolha por conta de alguma recomendação médica de que eu tivesse intolerância ou algo parecido. Então eu voltei a comer, mas sempre com a base de que quanto mais natural eu puder ter a minha alimentação, melhor. Eu não comia queijo de vaca ou de cabra, mas também não comia queijo vegano, né? Porque era industrializado do mesmo jeito, era supostamente ruim do mesmo jeito. Então o meu foco foi em alimentos pouco processados. Arroz é processado, feijão é processado, mas o mínimo, eles não têm, sei lá, colorante, conservante. Então eu comia muita fruta, muita verdura, muito legume, muitos frutos secos. As combinações que você pode fazer de alimentos são realmente, assim, infinitas. E eu gostei, eu desfrutei muito desse ano na minha vida. Eu sei que o meu corpo deu uma limpada, deu uma melhorada. E eu sinto até hoje os benefícios de ter feito isso. Algumas pessoas me perguntavam como eu conseguia ficar sem todos aqueles alimentos. E o que eu sempre falei foi que não me fazia falta. Por quê? Porque o motivo de eu ter parado era que meu corpo tava pedindo isso. Eu sentia que eu não tava desfrutando como eu desfrutava antigamente. Eu sabia que os sabores eram bons, que eu gostava, mas quando eu comia naquela época, não tava me fazendo bem, a minha digestão não tava boa. Então, pra mim não foi sacrifício, porque comer de uma forma diferente só trouxe bem pra mim. Então eu decidi parar, mas agora eu voltei e como muito menos quantidade, não como carne todo dia, talvez nem toda semana. Eu procuro sempre alimentos mais pouco industrializados. Claro que como um chocolate, uma porcaria, mas de vez em quando, não é o habitual na minha dieta. Alguns amigos começaram na época porque me viram, gostaram, queriam saber mais sobre e continuam até hoje. Então eu dei algumas dicas pra eles na época que vou dar aqui pra vocês também, caso vocês queiram começar com o veganismo. Se você tem condições de procurar um nutricionista, como eu fiz, foi a primeira coisa que eu fiz, procure, mas se você não tem, procure boas fontes na internet, que já vai ser de alguma ajuda, já vai servir, sabe? Quem quer fazer alguma coisa, procura, vai atrás, encontra e consegue, né? E quem não quer, coloca desculpa, não tem dinheiro para um nutricionista e é muito caro, enfim. Mas, hoje em dia, a gente tem muita informação boa e confiável na internet, tem muita ruim também, então a gente precisa sempre filtrar, mas para você que tá começando e que não tá muito nas condições de repente, contratar um nutricionista e tal, começa pela internet, começa procurando vídeo, comunidades veganas e tal. As pessoas estão sempre muito dispostas a ajudar a quem quer melhorar. Eu fui muito 8 ou 80, eu decidi literalmente da noite pro dia que eu não ia comer mais e assim foi. Mas eu entendo que isso não funciona para todo mundo, algumas pessoas precisam de um progresso. Então faça por etapas. Começa, se você come carne vermelha todos os dias, começa a comer 3 vezes por semana. Depois na seguinte você diminui 2 vezes por semana. Depois na seguinte 1. E assim sucessivamente. O mesmo com queijos, o mesmo com iogurtes, todos os derivados de leite. Porque seu corpo vai assimilar melhor, não vai ser um baque tão forte, digamos assim. Vai ser progressivo, vai ser mais fácil, a não ser que você seja também como eu, que às vezes quando decide uma coisa, vai e faz e pronto. Eu fiz, pra mim deu certo, mas eu também entendo que o progresso, os que fazem progressivamente, também tem resultados e funciona muito bem. Outra dica é que você precisa se organizar. Isso eu falei já no meu vídeo que eu fiz sobre café da manhã e pão de queijo também. De um modo geral, tudo na cozinha precisa de organização com antecedência. Isso é um fato e a gente tem simplesmente que acostumar com isso porque é o que é. Então, quando você decide por um estilo de vida assim, você tem que saber que se você vai jantar fora ou vai sair com os amigos ou se você tá na rua e bate uma fome, muitas das opções, que cada vez está sendo mais, mas não é muito comum você ter opções veganas. Então, para você evitar isso, você ficar com fome e cair em tentação, digamos assim, é sempre bom que você tenha preparado alguma coisa. Sejam uns frutos secos, sejam umas frutas cortadas ou até lavadas
E sempre, eu ia sempre com a minha lancheirinha pra todo lado. E eu acho que isso não é nem só do veganismo, eu acho que pra qualquer pessoa que quer se alimentar melhor, de um modo geral, essa é uma dica excelente, você ter sempre as suas coisinhas preparadas pra não cair em tentação. Você economiza dinheiro que você não gasta comprando comida fora, e você sabe que você tá comendo exatamente o que você deve comer e não algo rápido e pouco saudável. E se você não quer fazer por completo, não importa, diminui o seu consumo de carne, que já vai ajudar os animais, já vai ajudar o planeta e já vai ajudar a sua saúde, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda carne 2 vezes por semana, então você para pra pensar e você fala, puxa, eu como todo dia no almoço e no jantar, então vou diminuir um pouco. E os benefícios vêm, são notórios, e além do que são notórios assim, muito rápido. Eu notei em 15 dias uma melhora considerável em tudo, em mim, em tudo. Realmente. A minha opinião é que o veganismo talvez não funcione pra todo mundo, porque algumas pessoas simplesmente precisam da carne, né? Ou de peixe, porque o corpo dessa pessoa assimila os nutrientes que vêm dessa fonte. E acontece, e já foi dito por médicos que tiveram pacientes que até queriam uma alimentação mais à base de plantas, sem animais e tudo, mas que o corpo dessa pessoa pedia o ferro que tá na carne, ou a B12 que tá na carne. Então, assim, não é pra todo mundo. Se você puder buscar uma ajuda de um profissional, muito melhor. E é isso. Se vocês gostaram, curte aqui pra mim, comenta, me diz o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.